Como manter o foco nos objetivos o ano inteiro? De Carolina João Fernandes. Olá! Bom ano, malta! Bom 2026! Voltamos ao podcast, voltamos aos episódios semanais do podcast Produtividade Imperfeita. Já estava com saudades de vir aqui gravar, confesso. Mas também me fez bem aqui uma pausa para refletir, para perceber o que é que funcionou, o que é que vocês gostariam de ouvir. Porque é isso, isto de ter um negócio é muito desafiante, há muitas frentes e faz muito bem parar para refletir e perceber qual é que é o caminho a seguir. Por isso, estou aqui com tudo, convosco, portanto muito entusiasmada agora para este novo ano. E uma coisa que eu quero fazer agora neste podcast, para além de ir experimentando aqui novas coisas, depois vocês vão ver ao longo do tempo, é nestes podcasts que eu faço, nestes episódios que eu faço a solo, tentar que não tenha cortes ou muitos poucos cortes. Para quê? Primeiro, para me poupar tempo, não é? Como especialista em produtividade, quanto mais eficiente eu for, menos tempo vou precisar para editar, não é? Mas também aceitar que às vezes não vai calhar tão bem, porque no fundo isto é uma conversa. E em segundo lugar, para ser ainda mais genuíno. Eu já sou bastante transparente aqui no podcast, mas volta e meia fazia um ou outro corte ou repetia uma parte porque achava que não tinha ficado muito bem, mas quero assumir convosco aqui uma conversa, sabem? Como se eu estivesse a falar convosco num café. E a falar aqui de temas que eu gosto tanto e que vos podem então ajudar na vossa vida pessoal e profissional. E vou experimentar também 2 rúbricas no final do episódio, a ver se vocês gostam, ok? Preciso do vosso feedback para saber se é útil, se não é útil. E se sim, vamos então continuar. Vai depender se vocês gostam ou não, não é? Se é útil. Porque uma pessoa aqui faz de facto os possíveis para que seja útil para as pessoas que nos estão a ouvir. Senão, eu não punha isto na internet. Então, olhem, hoje, como há bocadinho já vos disse, o objetivo deste episódio, o grande tema deste primeiro episódio do podcast 2026 é falarmos sobre como manter o foco nos objetivos para 2026. Porque a verdade é que podemos até pensar em objetivos, em novos hábitos para 2026. Aliás, eu tenho um workshop que falo sobre isto, sobre a definição dos objetivos, etc. Mas nesse workshop, mais do que nós pensarmos no que é que queremos fazer, pensamos em como é que nós vamos fazer isso acontecer. Como é que nós vamos manter esse foco ao longo do ano. Porque se nós não fizermos isso na altura deste planeamento ou de pensarmos como é que queremos que o nosso ano seja, não vai acontecer nada ou pouco. E por isso eu quero vos dar hoje aqui algumas estratégias de como é que vocês podem então manter o foco nesses objetivos, mesmo que haja alterações ao longo do ano, porque isso é normal. O mundo é dinâmico, nós mudamos ao longo do tempo, o contexto muda, portanto não está escrito na pedra. Aqui a questão dos objetivos, nós pensarmos um bocadinho no rumo do nosso ano, quase que serve como uma orientação, não é? Para tentarmos viver uma vida mais alinhada com aquilo que nós somos, ter um trabalho que gostemos mais. Não significa que não podemos alterar as coisas. Claro que podemos, está tudo certo. Aliás, eu vejo que quando efetivamente começamos a experimentar novas coisas, a implementar novos hábitos, a de facto concretizar certos projetos e objetivos, o ano ainda muda mais rápido, sabem? Ou seja, se nós mantemos sempre os mesmos objetivos durante o ano e não os cumprimos ou não fazemos nada por eles, quase que eles ficam ali parados. E quanto mais nós agirmos e experimentarmos e fizermos,
mais temos necessidade então de ajustar o planeamento. Portanto, eu até acho isso muito positivo, sinceramente. Eu vou alterando o meu planeamento ao longo do ano e está tudo certo, eu lido muito bem com isso, porque acho mesmo que faz sentido, porque vamos crescendo ao longo do tempo e está tudo certo. Há algumas coisas é que não mudam, porque para mim continuam a fazer sentido, mas há coisas, por exemplo, que eu já retirei porque deixou de fazer sentido para aquele ano, ou de todo deixou de fazer sentido. E também está tudo bem com isso. Eu por acaso falei sobre este tema também na newsletter desta semana, mas eu pensei, não, eu tenho que arrancar o podcast novamente em 2026 a falar sobre isto, porque isto é mesmo muito importante. Eu vejo mesmo muita gente a desistir dos novos hábitos, dos objetivos, poucos dias depois do ano começar. Hoje estamos a dia 9 de janeiro e há muita gente que já nem está a fazer aquilo que tinha pensado ou já se esqueceu. E eu não quero que isso aconteça contigo. Por isso, claro que nas resoluções de ano novo, aquilo que vocês dizem dia 31 de dezembro, isso aí normalmente já não funciona, porque vocês dizem à toa alguma coisa, não é? Normalmente, é o que sair. Ou então a comer as uvas passas. Portanto, aí normalmente ainda é mais difícil de acontecer. Mas mesmo quando vocês estruturam objetivos, hábitos com pés e cabeça, tem que haver uma estruturação, de facto, para a ação. Porque senão, muito facilmente, caímos outra vez na rotina e todas essas novas coisas são esquecidas, por assim dizer. E assim há alguns erros que eu deteto quando falo aqui com algumas pessoas no Instagram, meus alunos. Primeiro, objetivos vagos, ou então demasiado ambiciosos também, mas quero ser saudável. Isso é muito relativo, não é? O que é ser saudável para ti? Porque se calhar há hábitos que tu já tens e que são saudáveis e há outros que não. Portanto, temos mesmo de perceber o que é que neste caso para ti faz sentido fazer. Se é comer mais legumes, se é começar a treinar, o que é? Ok? Temos mesmo de ser mais específicos. Depois, quando nós estamos ali com a pica toda, com a motivação toda para o ano, nós esquecemos que os hábitos atuais têm imensa força e imenso poder em nós, porque nós estamos habituados a fazer isto, então é natural, não sai com esforço. E sempre que nós queremos um novo objetivo, um novo hábito, nós vamos sair do nosso conforto, então não vai ser tão natural para nós. Portanto, o outro hábito que nós tínhamos é que vai ser. Então nós temos mesmo de ter consciência que não é uma tarefa fácil para irmos para o dia dessa maneira, não é? Considerando que aquilo que nós vamos fazer é mesmo uma escolha que nós queremos fazer e que não é fácil. Por facto, os hábitos atuais dão-nos algum conforto, nós estamos habituados. E por isso temos mesmo de ter essa consciência para conseguir lutar contra eles. Depois, outra coisa que eu vejo é que muitas vezes as pessoas planeiam mesmo muita coisa, muitas coisas, muitas mudanças, querem muita coisa ao mesmo tempo, para ontem, e temos mesmo de perceber quando planeamos, neste caso tu tens de analisar isso no teu caso, que é olhar para a tua realidade, para o teu tempo disponível, para a tua energia no dia-a-dia, para de facto depois planeares de forma realista objetivos que tens, novos hábitos que queres implementar. Aliás, novos hábitos eu não aconselho a que tentem mais do que um hábito ao mesmo tempo. Se já é difícil mudar um hábito, imaginem 10 ao mesmo tempo. Aliás, há um estudo, agora não me lembro qual é que é, mas basicamente ele diz que nós só aguentamos, o nosso corpo, a nossa cabeça só aguenta 4% de desconforto. Então, o que significa que num dia inteiro, se nós pusermos isto em horas, fica mais ou menos quase 1 hora por dia. Portanto, se os teus hábitos te demoram mais do que 1 hora, por assim dizer, ou seja, há alterações de mais de 1 hora por dia naquilo que tu queres fazer, seja a nível de objetivos, seja a nível de hábitos, provavelmente não vais aguentar, porque tu vais ficar cansado ou vais querer desistir porque queres voltar ao normal, queres voltar ao conforto. Por isso, fica aqui com esta dica aqui de nós temos de ter uma parte confortável na nossa vida para estarmos bem e temos de adicionar pitadas de desconforto,
ok? Portanto, se quiseres experimentar aqui esta métrica, tenta que não seja mais do que 1 hora por dia de desconforto. E por último, quando não conseguem uma vez, quando há uma recaída, quando há uma interrupção, desistem. E isso é o maior erro que nós podemos cometer, porque consistência não é fazer sempre, não é fazer sempre perfeito, é fazer de forma regular, é isso existir na nossa vida. E eu costumo dizer, por exemplo, no planeamento semanal, se nós fizermos durante, imaginem, 6 semanas seguidas e na 7ª falhamos e pensamos, pronto, já não vou conseguir fazer o ano inteiro de planeamento semanal, já não adianta fazer. E a pessoa desiste, então fez 6 semanas. Mas esta pessoa disse, não, mas eu falhei esta, mas isto é útil para mim, isto ajuda-me, portanto, na 8ª eu vou continuar. E portanto, podia ter feito 51 semanas no limite de planeamento semanal e desistiu na 6ª porque falhou uma vez, ok? Por isso, pensar mesmo nesta questão de que não podemos desistir, vão haver sempre muitos imprevistos, muitos desafios, mas se é algo que de facto nós queremos, ou recomeçamos, porque faz sentido, ou ajustamos, porque às vezes o nosso plano de ação ou algo que nós achamos que poderia funcionar, afinal não funciona, e nós ajustamos, e está tudo certo com isso. Por isso, agora quero falar-te um bocadinho de estratégias que tu podes utilizar para conseguires manter o foco, a motivação nos teus objetivos durante o ano inteiro. E a primeira estratégia é menos é mais. Como há bocadinho eu te disse, se nós tivermos 10, 20 objetivos ao mesmo tempo, não vamos concretizar nenhum, ou a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então, foca-te em poucos objetivos. No limite, um objetivo, um hábito, canaliza a tua energia, a tua atenção para isso, porque isso vai aumentar muito a probabilidade de não te esqueceres e de concretizares. E depois, assim que concretizas, assim que se torna um hábito e já não há grande esforço nisso, avanças para outro. Segunda estratégia é desdobrar o objetivo em ações concretas. Portanto, se ouves este podcast já há algum tempo, sabes que eu sou muito adepta de nós colocarmos tudo em tarefas muito pequeninas. Eu às vezes dou um exemplo aos meus alunos de comer sopa, porque parece estranho nós termos ou podermos desdobrar a questão de querermos comer mais sopa durante a semana. Mas a verdade é que quem não tem o hábito de fazer sopa é uma logística adicional. Então, até o ato de comer mais sopa durante a semana pode ser então dividido em mini ações de escolher os ingredientes, neste caso os legumes que vamos comprar, adicionar isso à lista, quando vamos comprar, quando é que nós vamos fazer, será que temos uma panela adequada, temos uma varinha mágica, o que for, ok? Mas no fundo, por mais simples que pareça o objetivo, se nós não colocarmos em pequenas ações concretas, vai ficar no campo hipotético, na teoria, está bem? Por isso, pequenas ações muito acionáveis para que no dia a dia não precises de pensar muito sobre isso. Pensas no início, quando pensas em implementar então esse hábito, esse objetivo, e depois ao longo das semanas tu vais então cumprindo essas pequenas tarefas, portanto idealmente colocares datas também vai ajudar. Depois, outra estratégia, a terceira estratégia que te queria trazer é associar a nova ação que tu queres então fazer a um hábito já existente, ok? Como eu disse há pouco, os hábitos atuais que nós temos são muito fortes. Eles podem ser bons ou maus, mas são muito fortes porque já fazem parte do nosso dia-a-dia, não fazemos esforço para os fazer, para pensar neles. Então, quando queremos adotar um novo hábito, podemos tentar juntar a um hábito que já temos. Eu até dei aquele exemplo na newsletter de se costumas beber café todos os dias de manhã, mas queres começar por agora beber logo um copo de água ou até com limão, ou o que tu quiseres beber, colocar a garrafa de água, o copo, mesmo à beira da máquina de café, para começar a associar e a lembrar-te, não é? Que queres então beber esse copo de água junto
à máquina de café porque é o teu hábito hoje em dia. Um dia vai ser tão habitual para ti, tu primeiro ires beber água, que já não vais precisar desse lembrete visual, nem dessa associação ao hábito antigo, ok? Mas basicamente esta associação de hábitos pode ajudar muito. Quarta estratégia é partilhares o objetivo com alguém, seja um amigo, seja um familiar teu, com quem vives, mas no fundo verbalizar o objetivo tem poder porque nos compromete, não é? Aliás, às vezes até faz sentido falarmos com alguém, quase que vamos ter vergonha se falharmos ou se dissermos depois que afinal não fizemos nada, sabem? Se calhar há certas pessoas que dizemos e a pessoa não vai ligar, ou se não fizermos também está tudo bem, portanto até podem pensar um bocadinho nisso. Quem é que será que eu teria vergonha de dizer que queria fazer isto e depois não faço? Pode ser então uma boa estratégia. Ou num grupo, por exemplo, no Clube Produtividade Imperfeita, os alunos dizem isso, não é? Que o facto de dizerem eu vou fazer isto, eu vou começar este novo hábito, eu amanhã vou fazer aquilo outro, este vai ser o meu plano de ação para organizar a minha casa, que de facto cria compromisso. E depois as pessoas vão lá outra vez e dizem o que é que conseguiram, o que é que não conseguiram. Isso é muito giro ver, porque incentiva a ação. E por último, a última estratégia prática que eu queria trazer para aqui, existem depois outras, mas queria trazer-te aqui um resumo, algo que se tu pegares numa destas estratégias, tu já vais ver resultados. Então esta última é tornar o objetivo, esse novo hábito, as ações que tu escolheste fazer, visíveis. Se é algo novo, não podes esperar lembrar-te magicamente do que tens de fazer. Isso só acontece quando a ação já é um hábito consolidado. E por isso, até lá, o que é que eu te sugiro? Que tu coloques lembretes no telemóvel, post-its, eventos no calendário, tarefas escritas na tua agenda, alarmes no telemóvel, post-its em sítios estratégicos, seja no escritório, no teu computador, na casa. Por isso há muitas estratégias que tu podes utilizar. Agora, dependendo do que é, podes usar uma ou outra estratégia. Aqui o importante é que tu experimentes uma. Se não resultar para ti, vais para outra, ok? Podemos não acertar à primeira e depois começar a perceber qual é que é o melhor método para nós. Porque se nós nunca experimentarmos, se nunca fizemos, é normal não sabermos o que é que funciona para nós. Simplesmente podemos achar que aquela funciona melhor para nós do que outra. Eu com os meus alunos tento logo aconselhar uma estratégia específica consoante o que eles me dizem, no seu caso concreto, do que eu já conheço deles, no caso do clube. Depois vou criando aqui alguma relação, não é? Já vou conhecendo aqui como é que as pessoas são, o que é que elas preferem, etc. Então é mais fácil de sugerir, mas no limite temos de experimentar e ter esta capacidade de perceber que se não funcionou, não é para desistir, é para ajustar, é para experimentar outra coisa diferente. Por isso, no fundo, quanto mais visível estiver o objetivo, o novo hábito, mais fácil será agir sobre ele, ok? Por isso é que é tão importante para mantermos o foco nos objetivos do ano. O workshop Planeamento Imperfeito do ano aconteceu no final do ano passado, em dezembro, mas ele ficou gravado. Portanto, se tiveres interesse em planear ainda o teu 2026, com pés e cabeça, com estratégias para potenciar a ação, podes então ainda comprar a gravação e os templates que eu disponibilizei. Portanto, eu vou deixar o link na descrição, caso tenhas interesse. E agora, antes de terminar, vamos às duas rúbricas que eu vos prometi no início. Então, a primeira é isto merece um lembrete. Então, todas as semanas eu vou dar-vos uma sugestão concreta de algo que vocês podem adicionar como lembrete no vosso sistema. E o lembrete desta semana tem a ver com o tema de hoje. Portanto, o que eu te vou sugerir é que tu coloques um lembrete, uma tarefa recorrente, ou se usas agenda física, que vais colocar já em cada mês uma tarefa, não é? Para reveres mensalmente os objetivos ou o planeamento que fizeste do ano, ok? Porquê? Porque o objetivo é nós estarmos focados aqui nas alterações que nós queremos fazer, mas é importante perceber que
faz sentido nós mensalmente olharmos novamente para aquilo que tínhamos escrito, mesmo que seja algo simples, que tenhas mesmo feito só uma listinha de objetivos. Se tu nunca mais olhares para isso, não vai acontecer. A probabilidade disso acontecer é mesmo minúscula. Então, se tu puseres este lembrete, uma tarefa recorrente que diga revisão mensal dos objetivos, e simplesmente vais ao sítio onde tens isso escrito, onde pensaste nos teus novos hábitos, ou então, se fizeste o planeamento comigo, vais ao documento, ao teu template, e vês em que ponto é que estás, o que é que podes adicionar, e esta revisão mensal vai potenciar muita ação, vai fazer com que tu faças muito mais do que alguma vez fizeste se nunca experimentaste fazer isto, ok? Portanto, fica a minha sugestão de lembrete. Os meus alunos já sabem que isto acontece. Eu depois faço com eles uma revisão trimestral, mais orientada, mas eles têm esta indicação de que devem rever então mensalmente os objetivos, porque faz toda a diferença. E por último, a rúbrica que eu também tenho para vocês é a minha sugestão da semana. Então, eu vou tentar dar sempre uma sugestão diferente todas as semanas aqui, que pode ser uma ferramenta, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma atividade, o que me surgir naquela semana, o que eu achar que faz sentido também relativamente ao tema que falar. Então, para esta semana, lembrei-me de vos falar de um livro que eu gostei muito de ler em 2025, portanto, foi um dos meus livros favoritos de ficção de 2025, que eu também leio vários livros técnicos, mas estou a falar aqui de ficção, de 2025, que foi o Verity, da Cullen Hoover. Na verdade, eu também descobri que gostava muito desta autora em 2025 e, portanto, também já li vários livros dela, mas este aqui foi o que eu achei mais diferente, mais interessante, envolveu-me imensa história. Na verdade é um thriller, portanto é assim um bocadinho dark às vezes, é assim um bocadinho intenso, mas achei mesmo diferente e não estava à espera assim de vários acontecimentos. Tem na mesma parte de romance também que estamos habituados dela, mas é assim um livro intenso, mas bastante diferente, por isso fica a minha recomendação. Eu na altura li-o no verão, portanto também tenho essa memória boa que foi associar ao verão, que eu adoro. Eu também vou escrever na descrição, caso seja mais fácil. E já sabes, não precisa de ser perfeito, mas vai valer a pena. Obrigada por estares aqui, um ano incrível 2026 para nós e até já! De Carolina João Fernandes.